Alô, boa tarde, estamos de volta numa edição extra neste 1º de outubro, terça-feira, 1º de outubro de 2024. As agências de notícias estão dizendo que o Irã lançou um pesado ataque sobre Israel. Alguns veículos de mídia dizem que o Irã lançou pelo menos 180 mísseis balísticos sobre Israel. Outros dizem que passam de 200 os mísseis lançados sobre Israel. As forças de defesa afirmam que, até o momento, não há notícias de feridos nos ataques do Irã. Muitas pessoas foram para bunkers, para abrigos subterrâneos, mas já foram informadas que podem deixar os bunkers. Teme-se, contudo, uma nova rodada de mísseis por parte do Irã sobre Israel. A questão é saber até que ponto o Irã pode contar com esses mísseis balísticos, quantos são. Muitos dizem que o músculo do Irã pode não ser tão forte nesse momento, depois de tantos mísseis lançados sobre Israel. Bem, de manhã eu havia informado que Israel tinha bloqueado o seu espaço aéreo desde as 5 horas, horário de Jerusalém. Temia-se, portanto, sim, um ataque. Agências de inteligência sabiam que era possível um ataque do Irã. Os Estados Unidos também tinham informado Israel de que o Irã lançaria um pesado ataque sobre o norte, pelo menos. Muitos desses mísseis, sim, se concentraram no norte de Israel, onde muitas pessoas dizem é possível que lá se encontre um reator nuclear de Israel. Outros dizem que os reatores nucleares de Israel estão mais ao sul, ou até mesmo no extremo sul, na região desértica do Negev. Seja como for, a resposta de Israel será pesada, informaram alguns militares de alto escalão. Bem, vamos à notícia propriamente, as notícias dadas pela mídia local, pela mídia israelense. O INET disse que pouco depois do início do bombardeio de mísseis, e minutos após o comandante da Frente Interna suspender a ordem de permanência em abrigos, o porta-voz das IDFs contra o almirante Daniel Hagari dirigiu-se à nação dizendo: haverá consequências para os disparos de mísseis do Irã. Quando perguntado se a IDF responderia em breve, ele disse que, abre aspas, temos planos, estamos muito bem preparados para um ataque, faremos uma avaliação. Ele observou também que, por enquanto, a IDF não destaca ameaças aéreas adicionais ao Irã, ele não descarta novos ataques iranianos, mas ele pediu ao público que permaneça vigilante e siga as instruções do Home Front Command. Como parte do ataque iraniano, aproximadamente 180 mísseis balísticos foram disparados contra Israel, que havia alertado repetidamente nos últimos dias que qualquer ataque de Teherã desencadearia uma resposta dura. E hoje, terça-feira, ou melhor, na terça-feira passada, os Estados Unidos também alertaram o Irã sobre consequências severas, caso o Irã lançasse um ataque contra Israel. Contra esse pano de fundo, diz o INET, ameaças israelenses de retaliação foram emitidas ao longo desta noite. Pouco depois dos ataques com mísseis, a Guarda Revolucionária do Irã divulgou uma declaração alegando que o ataque foi uma retaliação ao martírio do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do comandante da Força Quds iraniana no Líbano, Abbas Niforashan. A declaração alertou que, se o regime sionista responder ao ataque iraniano, enfrentará agressões violentas. Bem, a contrapartida de Israel também foi muito dura. Altos funcionários israelenses prometeram hoje à noite que Jerusalém não permanecerá em silêncio após o ataque de mísseis em larga escala do Irã. Um oficial de defesa prometeu que a resposta será, sim, severa, enquanto outro oficial israelense alertou que o Irã sofreu até agora apenas uma fração do que enfrentará daqui para frente. Outro funcionário do governo acrescentou: Israel tem total legitimidade para um ataque sem precedentes em solo iraniano. Este é o momento de atacar a cabeça da serpente iraniana, disse esse funcionário do governo.
Bem, mas durante o ataque, o Times of Israel publicou o seguinte: o porta-voz da IDF contra-almirante Daniel Hagari disse aos repórteres que a Força Aérea Israelense continuará operando em plena capacidade e essa noite também continuará a atacar poderosamente o Oriente Médio, como tem sido o caso desde o ano passado. Os sistemas de defesa, do Sistema de Defesa Aérea, disse ele, e norte-americanos, operaram efetivamente. Houve cooperação próxima na detecção e interceptação de mísseis. Isso ele disse logo após o ataque iraniano, aqui também fala em 180 mísseis contra Israel, diz o Times of Israel. Ainda estamos investigando o resultado do ataque e não queremos dar todas as informações ao inimigo, disse Hagari. O Irã retaliou um ato sério esta noite e está empurrando o Oriente Médio para uma escalada, ele disse. Agiremos no lugar e na hora que escolhermos, de acordo com a orientação do escalão político. E terminou dizendo: o evento dessa noite terá consequências. Bem, aqui é preciso lembrar que quando Israel promete consequências, normalmente cumpre e as consequências são pesadas para aqueles que perpetraram os ataques, as hostilidades. Nesse caso não será diferente, mas certamente será numa escala muito maior. Não é preciso ser especialista para entender que, num voo de 1.800 quilômetros de ida, os caças israelenses, se atacarem o Irã, não atacarão com bombas de pequeno impacto. Pode ser até mesmo que haja o uso aí de bombas extraordinárias, como, por exemplo, de impacto atômico ou nuclear, como queiram. Tudo isso é possível uma vez que Israel se sinta, assim, definitivamente ameaçado de existência. É preciso lembrar também que o 7 de outubro, que fará um ano agora, os ataques horrorosos, horrendos do Hamas a Israel, aos israelenses, desencadeou ou iniciou uma nova era de conflitos no Oriente Médio. Aquela que transbordou o copo, como dizem, transbordou por conta dos ataques terroristas em larga escala. Para Israel, ali foi o ponto final. Muitos dizem que os israelenses não suportarão mais uma vida tão intranquila e é preciso limpar o terreno para as próximas gerações. Então podemos entender que sim, Israel está preparado para uma guerra em larga escala. Israel está se preparando para um conflito total, porque não é só a sua sobrevivência, a sua existência que está em jogo, mas a qualidade dessa existência. Os israelenses não querem mais viver em permanente tensão por conta de ataques terroristas. As ações de Israel nos últimos dias mostram a sua estratégia: limpar definitivamente as cabeças dos grupos terroristas apoiados pelo Irã, mas terá que, em algum momento, chegar ao Irã, que para Israel é o cabeça, é aquele que está por trás desses tentáculos de terror que assolam o país ou que geram tanta intranquilidade desde, aliás, a fundação de Israel. Está chegando o tempo em que Israel não está definitivamente mais suportando esse estado de coisas. Bem, é para muitos, com um link nas Escrituras, o momento em que a videira floriu. E aí pode-se considerar que as guerras narradas pela Bíblia, narradas na Bíblia, aquelas guerras para os últimos dias, estão engatilhadas. Isso não é nenhum exagero de minha parte ou de quem faz esses estudos. O que começou agora dificilmente parará sem um acordo monstruoso de paz, por assim dizer, no plano diplomático. O que, ao que tudo indica, não está nada perto. Portanto, ainda muitas rodadas de destruição acontecerão. Espera-se, sim, por uma resposta, repito, uma resposta severa de Israel, mas também muita gente espera por algo bem mais pesado que uma resposta com mísseis convencionais. Vamos aguardar. A outra questão é saber até que ponto
as forças iranianas poderão suportar um conflito deste nível, deste porte com Israel. E também especula-se a entrada de outros atores em defesa do Irã, como, por exemplo, Rússia e China, mas tudo isso, no momento, são especulações. É sabido que a Rússia está aliada ao Irã e pode-se também pensar numa aliança com a China, do Irã com a China. Por outro lado, Israel deve contar sempre com a ajuda dos Estados Unidos, principalmente em dinheiro e armamentos, ou bombas. Este é o momento, meus queridos amigos. O tabuleiro está aí, aliás, não foi por acaso que o tabuleiro apareceu aí. Ele está armado. Agora, não é mais jogo de peão contra peão, é de peça contra peça. Este é o momento do conflito. Rezemos. Rezemos, meus amigos. Tempos duros pela frente. Até depois.